Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre distribuição, né? Em realidade a gente vai fazer vários vídeos sobre isso, porque é um tema extenso e um tema também não tão simples, né, de se entender, né? Porque a gente vê isso na realidade a nível de estrutura, né? Então a gente começar a ver isso a nível de desenvolvimento realmente muda a nossa cabeça para entender o nosso desenvolvimento já pensando em distribuição, né? Eu fiz um desenho aqui com Plant.uml, né, para demonstrar para vocês esse detalhe. Eu vou comentar aqui e aí vai mostrar aqui exatamente o que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, quando a gente fala em distribuição, né, a gente só consegue falar em distribuição neste caso porque a gente falou anteriormente de concorrência, né? E concorrência é trabalhar com processos. Concorrência é fazer com que todos os processos eles sejam atendidos, né? De uma maneira ou de outra, eles têm que ser atendidos, né? E, por exemplo, se a gente trabalha com um processo, é óbvio que esse processo que está na máquina 1 ele vai ser atendido, né? Só tem esse processo. Agora, quando a gente trabalha com dois ou mais processos, nesse caso aqui, precisa haver alguma coisa para garantir que esses processos vão ser atendidos em algum momento, né? O Elixir ele já garante isso, e aí a gente não precisa se preocupar com esse tipo de desenvolvimento, né? Não precisamos pensar criar semáforos, criar estratégias ali para poder fazer com que esses processos eles não quebrem, porque cada processo ele tem o seu escopo de ação ali delimitado, né? Ou seja, esse processo 2, por exemplo, não consegue acessar a memória, as informações, a não ser que passe uma mensagem para cá e ele vai devolver outra mensagem para cá, né? Então, os processos dentro do Elixir é dessa forma, né? Que é dentro do Erlang da mesma forma. Então, a comunicação entre processos se dá através de mensagens. Isso evita com que esse processo quebre, né? Por erro de implementação ali no nível de acesso à memória. Então, esses não é um dos problemas que a gente vai enfrentar dentro do Elixir. Acesso à memória não é um problema que a gente enfrenta, né? E aí a gente consegue, vimos isso já em vídeos anteriores, como gerenciar processos, como trabalhar com processos, entendendo que um GenServer é um processo. Então imagine uma máquina, ou melhor, um IX ali, uma aplicação ali rodando, e eu tenho ali nessa aplicação vários processos, vários GenServers, e eles trabalham e se comunicam ali concorrentemente. Se tem um core, ele trabalha de uma maneira sequencial concorrentemente, né? Usando um scheduling, né? um agendamento interno para cada processo ter sua vez de usar os recursos. Se tem mais recursos, aí automaticamente o Elixir ele vai se encarregar, o Erlang, no caso a BIM, né? Que é o Virtual Machine do Erlang, vai se encarregar de direcionar para cada qual processo ali. E a gente tem com isso, né? Com mais de um core, uma linguagem que trabalha com paralelismo. Então, além de ser concorrente, ele é paralelo, né? Uma linguagem paralela. Então, vimos isso em vídeos anteriores e hoje a gente vai ver que se a gente duplicar, né? Por exemplo, eu quero expandir, eu quero aumentar o suporte escalando, né? A quantidade de máquinas, né? A quantidade de serviços que estão rodando o meu mesmo código ali, né? E eu consigo fazer isso tranquilamente, né? Essa escalabilidade de maneira horizontal, né? Não de recursos, mas de máquinas, de nós, né? Esse nome, né, que se dá é distribuição. Então eu consigo trabalhar de uma maneira distribuída, né? E o Elixir e o Erlang, eles nos fornecem isso de distribuição, né? O que é, nesse exemplo aqui, simplesmente eu tenho uma cópia dessa máquina, né? Rodando, né, paralelamente ali, é realmente uma cópia da máquina, uma cópia da aplicação rodando, e eles se comunicam a ponto de os dois serem um só, certo? E aí esse processo de distribuição, né, essa distribuição, né, do serviço, isso acontece de maneira nativa. A mesma forma como eu utilizei aqui para duplicar o Rectangle aqui, né, ele funciona no Elixir. Então realmente é subir uma máquina e comunicar os dois nós ali, os dois pods. Falei pod, né, mas são nós, dentro do Elixir são nós, né? Comunica os dois nós e aí pronto, eles se comunicam e eles conseguem entender que podem utilizar ali
indistintamente os dois serviços. Claro que você exige configuração, exige alguns detalhes a mais, mas isso é nativo da linguagem. Você não precisa programar, não precisa desenvolver, implementar essa funcionalidade, isso já é nativo, entendeu? Então, concorrência, né, paralelismo, né, e distribuição são coisas nativas da linguagem, a gente não precisa se preocupar com isso. E falando do cenário atual, né, é o que a gente precisa para entregar serviços cloud, serviços que tem muitos usuários de vários lugares, né? Obviamente, quando a gente está falando de serviço de internet, tem outros elementos que surgem, né? E aí surgem quando os elementos que não são mais o problema, né? Que é a concorrência, paralelismo, distribuição, não são concorrência mais, não são problemas mais, né? Esses elementos não são mais problemas porque a implementação é nativa, né? Surgem outros problemas que aí realmente precisa ser trabalhados e eliminados, né? Na realidade são problemas mais difíceis, né? Por exemplo, cada pessoa tem sua velocidade diferente de internet ali e isso afeta um serviço, né? Mas isso aí já é uma análise bem posterior, né? A nível de implementação, a gente vê que é simples, né? E aí surgem outras coisas que tem que estar na mente de quem está desenvolvendo programas concorrentes e programas distribuídos, obviamente. Não vamos falar muito disso, né? Vamos mostrar na prática o que eu estou dizendo, o que o Elixir pode fazer, tá? Ou seja, a gente vai fazer o que? A gente vai abrir dois terminais, dois IEX, que são aplicações distintas, rodam a mesma coisa, certo? Mas elas estão rodando em ambientes distintos ali, né? Um IEX, né, aqui do lado esquerdo, no IEX do lado direito, e eles vão se comunicar. E você vai ver que é muito simples. Ele vai passar mensagem um para o outro, né? São duas entidades que se comunicam através de, entre aspas aqui, um WhatsApp, né? Através de uma comunicação, através de um Telegram. Só que é um exemplo, obviamente, né? Eles se comunicam através de passagem de mensagem, né? Então os processos, né, que é o mínimo elemento ali dentro do Elixir, no sentido de concorrência, tá? Processo, e aí você tem uma máquina, e aí você tem outra máquina, né? E eles se comunicam. Então essas máquinas se comunicam como fosse mensagem, assim como os processos se comunicam com mensagem. As máquinas se comunicam com mensagem, porque elas falam de processo para processo, no final das contas. Então vamos lá, eu vou criar aqui, vou fechar isso aqui, salvar, né? E vou abrir aqui o terminal, tá? A gente vai trabalhar com o terminal, porque eu vou utilizar o IEX. Nesse vídeo a gente não vai criar código dentro de arquivo, né? A gente vai trabalhar no terminal e vamos criar aqui, então, dois terminais dentro do meu VS Code, né? Então no IEX a gente tem uma palavra-chave que identifica esse ambiente, né? Esse IEX que a gente vai abrir como um nó específico, né? Que é o sname, né? Então esse sname ele identifica o IEX com um nó específico. Eu vou chamar aqui de fulano. Então imagine que isso aqui seja o fulano que está conectado nesse IEX, e aí ele já atribui aqui, ó, o fulano@machine, que é o nome da minha máquina ali, tá? E aí ele inicializa com essa identificação. E aqui eu vou inicializar outro IEX, menos S não, IEX menos sname e cicrano aqui, para a gente ter duas máquinas distintas. Então eu tenho fulano e eu tenho cicrano. Essas máquinas elas são distintas, tá bom? Então como é que eu consigo comunicar esse lado com este lado, né? Se isso é nativo, então não precisaria fazer maiores complicações aqui a nível de código para fazer essa comunicação, né, acontecer, né? Questão, como eu demonstrei ali na imagem, né, no exemplo aqui, o que acontece? Quem vai se comunicar com o outro? São as máquinas? Não, são os processos. Ou seja, através dessa máquina, certo? Que neste caso aqui, posso até colocar aqui, ó, que é o fulano @machine, e aqui é o cicrano @machine. Então temos um processo aberto, neste caso aqui, que é o IEX, e aqui tem também o IEX, que eu vou colocar IEX1 só para não dar conflito aqui, tá? Eu vou tirar aqui. Então o que vai acontecer? A gente vai comunicar esse IEX, que é um processo, com esse IEX, que é um processo, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos subir aqui de novo. Tá. Como é que a gente faz isso? A gente primeiro tem que ver o PID, né? Tem que ver o PID do processo. Esse é o 114, tá? Tá
Tá bugado por conta dessa coisa aqui. Deve ser um bug do VS Code, tá? Tudo bem. 114 e 114. Ok, os PIDs são iguais. Então o que a gente tem que fazer é salvar esse PID em um registro único, ali, em um nome único. Lembra que a gente viu um pouco disso no vídeo anterior, né? Que falou um pouco de salvar o registro na global lá. E aí o Erlang, né? A gente vai acessar o Erlang aqui dentro. Ele tem uma função que faz isso também. E aí a gente vai fazer isso para simplificar a comunicação entre os dois, né? Porque se os PIDs são iguais, se eu colocasse PID na função, ele ia retornar esse e não esse, porque os PIDs são os mesmos. Então aí já vai facilitar. Então eu vou chamar de fulano, tá? É o meu átomo e eu vou usar a função Erlang, né? Que é o código principal ali, né? O kernel do Erlang e register. O que eu vou fazer? Eu vou registrar no fulano, ou seja, o fulano agora também vai assumir o valor do self. O self é o PID, tá? Então agora quando eu chamar fulano, eu na realidade sei que eu estou chamando o PID 114, tá? Então é isso. Na realidade o fulano ele vai ter sempre o nome fulano, tá? Ele vai ser sempre o mesmo átomo. A questão é que internamente ele também assumiu assumiu um novo papel de ser referência para esse PID que é único, tá? Aqui vamos fazer a mesma coisa. Erlang register cicrano self. Tá, é um bugzinho aqui, né? E aí eu tenho que fazer isso aqui. Deixa eu tirar daqui, pronto. Então a gente tem aqui também cicrano, né? Ele vale cicrano, mas internamente ele tem o 114. Perfeito? Beleza. O Elixir ele traz algumas funções que a gente consegue ver se tem algum nó, né? Algum nó conectado a esse nó aqui, né? Então esse fulano @machine é um nó, esse cicrano @machine é outro nó. Então vamos usar aqui a função do Elixir, o node_list, e ver se tem algum nó conectado. Não tem nenhum nó conectado, certo? Nem aqui, nem na China, né? Nem aqui, nem aqui. É brincadeira aí. Beleza, não tem nenhum nó conectado e, no entanto, a gente sabe que esse nó aqui ele se chama cicrano @machine. Esse aqui chama-se fulano @machine. Estão no mesmo machine, então eles estão se enxergando de alguma forma, né? Se enxergando, mas não estão conectados, né? No entanto, eu vou assumir que eles estão se enxergando de alguma forma, né? E aí vai entrar um conceito interessante que o Joe Armstrong ele diz, né? Quando a gente trabalha com concorrência dessa forma, né, em que os processos ele passam mensagens para o outro, a gente tem um negócio muito interessante que é o mandar a mensagem e orar, né? Orar para que a mensagem tenha chegado no destino, né? Eu vou mostrar isso porque que ele falou isso, né? Porque se a gente usa o send ele envia a mensagem para um processo específico, né? No caso, o nosso processo agora é o cicrano, certo? Só que que é o PID, né? Que eu não sei qual tá assumido dentro de cicrano. E ele está localizado na máquina cicrano @machine, certo? E eu vou mandar uma mensagem aqui, olá cicrano. Vamos ver? Devolveu a mensagem que eu mandei, né? Não o cicrano que devolveu, a função devolveu porque ela retorna sempre a mensagem que eu envio. Será que o cicrano recebeu essa mensagem? Agora é a hora de eu orar para ele, para ver se ele recebeu a mensagem, né? Eu entreguei a mensagem e agora eu vou orar para ver se ele recebeu, né? Bom, não apareceu nada aqui, mas se a gente der um i de info, né? E no self, ou seja, no PID, né? A gente vai ver o quê? Que o PID é o 114, né? Ele tem associado a ele o nome cicrano e ele tem uma mensagem, recebeu uma mensagem. Será que essa mensagem aqui é a nossa mensagem? Vamos mandar uma nova mensagem. Está aí. Nova mensagem aqui. E vamos fazer um iSelf. Ó, tem duas mensagens não lidas, né? Basicamente. E para a gente ler essa mensagem, não vou dar um clear aqui para a gente ver. Para a gente ler a mensagem, eu vou dar um flush. E esse flush ele vai entregar aqui para a gente todas as duas mensagens que tem, tá? Então, ele se comunicou através desse átomo que está referenciado com esse processo, tá? E vamos ver aqui de novo. Vamos ver agora o cicrano aqui, né? É um átomo, mas ele não mostra a informação do self, né? Então vamos ver no self mesmo. Então não tem mais nenhuma mensagem,
Ele já leu todas, então essa mensagem não está mais aqui, tá? Porque eu li. Muito bem, então eles se comunicaram. Será que, por ele ter feito a primeira comunicação, será que está aqui em Node List? Está. Assim como está ali em Node List, está aqui também em Node List. Então, você dá um clear aqui para subir e dá um Node List aqui. Tá, isso aqui, o que está acontecendo? É esse bug aqui do VS Code. Então, a partir do momento que eu me comuniquei e deu certo a comunicação, então eles se encontraram ali. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar, né? Essa primeira comunicação, né? Para a gente entender como é simples a gente comunicar dois IEs. Obviamente, tem muito mais sobre isso, mas eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente conseguir abordando com calma, né? E conseguindo fazer realmente um conhecimento ali se solidificar de uma maneira mais eficaz, tá bom? Então espero que a gente tenha conseguido pelo menos abordar esse início e que você tenha entendido aí o sentido que a gente buscou aqui explicar, tá bom? Então se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, né? E compartilhe aí com aqueles que estão estudando Elixir ou quem está querendo estudar programação, porque realmente Elixir é uma linguagem hoje que tem um caminho promissor, né? Que já está ganhando um mercado bastante e tem um caminho bastante promissor também. Então, até o próximo vídeo que vamos continuar estudando sobre distribuição, tá bom?